Perguntou se o Abel já é o maior ídolo da história do Palmeiras. Maior ídolo da história é muito. É meio O maior pesado, técnico hein? pode ser. Às vezes é treinador, né? É, Maior dizer. ídolo, não. Maior técnico né? Ou não? Vocês têm dúvida? Eu não, acho que o Abel é o maior. Tenho dúvidas. Acho que o Abel é o maior. Tenho Abel bastante é o maior, dúvida. eu acho. Muito título, né, cara? Muito, Uns cara. 5 anos aí. E assim, ele chegou aqui no Palmeiras, não só falando do Palmeiras, mas no futebol brasileiro, e de fato deu uma aula, né? Acho que a mídia bate nele o tempo inteiro, mais por conta disso também, Uhum. jeitão dele e tudo mais. Só que ele veio aqui e trouxe o que de fato é o futebol europeu pra cá. Então o esquema tático dele, o cara é muito inteligente. E de fato, assim, ele estuda futebol. Ele não é mais aquele treinador de praia que vai lá, gosta, que a gente sabe muito bem de A gente sabe de quem a você gente está tá falando. e Inclusive. chega lá no dia de jogo. Não, ele estuda adversário. E isso é muito reflexo dentro de cada jogo do Palmeiras. Ele estuda cada adversário, por isso que às vezes ele não coloca sempre a mesma formação. Então ele vai de acordo com o estilo e jeito que o adversário joga. Uhum. E eu acho que ele tem muito mercado lá fora e, sem dúvida nenhuma, acho que é o maior treinador que o Palmeiras já criou aqui dentro. Ah, é o maior. É que eu tenho minhas dúvidas, porque eu acho que o Abel, ele só pegou ambiente favorável e tudo favorável. Por exemplo, assim, o Felipão. O Felipão, ele conseguiu ser campeão em diversos cenários diferentes no Palmeiras. O primeiro, no final dos anos 90, que ele ganha Libertadores, Copa do Brasil, era um contexto. Depois ele volta em 2012 e ganha a Copa do Brasil em outro contexto. Totalmente bagunçado, sem camarão, sem jogador nenhum. Aí ele volta em 18 com outro contexto completamente diferente, é campeão brasileiro. Então ele consegue ser campeão, por exemplo, em cenários diferentes. Só um exemplo do Felipão. O Abel, ele só pegou o mesmo contexto. E uma diretoria que abraça ele, que não tem pressão, sabe? Tipo, ele não tem risco de demissão, o Abel, em nenhum momento. Ele tá no Palmeiras há 4, 5 anos, em nenhum momento ele teve risco de demissão. Ele não tem. Essa diretoria não vai mandar ele embora por nada. É o Palmeiras muito estruturado, então ele tem uma categoria de base muito boa que ele pode recorrer. Eu acho que, assim, tá tudo muito favorável pro Abel, sabe? E você pegar friamente o número de títulos, 10 títulos, é o maior campeão junto com o Brandão, mas aí você tem Recopa, você tem Supercopa, você tem um Paulista que é muito mais fácil de ganhar do que antigamente. Eu acho que você tem que analisar os contextos. Por exemplo, o Felipão, ele ganhou o Brasileiro de 18, não tinha Supercopa pra ele jogar. Ele ganhou a Copa do Brasil de 98, não tinha Supercopa pra ele jogar. Ele ganha a Mercosul de 98, não tinha Recopa pra jogar. Ele ganha a Libertadores de 99, não tinha Recopa pra jogar. Entendeu? O próprio Luxemburgo, ele ganha Brasileiro de 93 e 4. Não tinha Supercopa pra jogar ali. E com aquele time, o Luxemburgo teria ganho 2 títulos ali de Supercopa, com certeza. Então, assim, eu acho que você pegar friamente, é muito título, igual você falou, é muito título, mas eu acho que não é. A gente não pode... tipo assim, ele é o treinador com mais títulos, portanto, ele é o maior treinador. Eu acho que a gente não pode olhar só por essa ótica. Não, mas Por isso que eu tenho dúvidas. Eu não tô falando que ele não é o maior, eu tenho dúvidas. Eu não consigo cravar isso agora. Não, hoje eu consigo cravar, porque ele Que eu tem acho que uma tem vários Recopa e uma contextos. Supercopa, o resto é brasileiro. Mas é muito mais fácil ganhar Paulista hoje em dia do que Não, antigamente. eu concordo. Ele eu ganhou concordo. 3 Paulistas. Ah, mas mesmo assim, ele tem muito 2 mais Libertadores, ele tem 2 brasileiros, cara, é muito pesado. Que também é mais fácil ganhar agora do que antigamente. O Luxemburgo não disputou a Libertadores ali, o Filipão disputou uma e ganhou, né, nos anos 90. O Abel disputa todo ano, é muito mais fácil disputar a Libertadores hoje em dia. Não, mas o Palmeiras Tem sempre vai pra metade Libertadores dos com os times vão. critérios de top, né? O Palmeiras não vai sendo o 7º do Campeonato Brasileiro. Não, tudo bem. O Palmeiras sempre vai sendo campeão e tudo mais, jogando nas cabeças e tudo mais. Mas, não, eu tenho certeza também que o Abel é o maior, hoje em dia. Mesmo reduzindo esses títulos plus aí que ele tá falando. Uhum. E eu analiso até em elenco também, cara. Porque assim, se você for analisar da era Abel, de todos esses anos, acho que quando o Palmeiras teve o melhor elenco de Flamengo, Atlético Mineiro, se a gente for colocar também, é esse ano. Sim, meu modo de ver. sim. Sim. Eu também Você acho. colocar um cara que fez o Rony jogar, que era o que a gente tava Nossa, falando, isso daí, Rei da América. Cara, isso daí, o Abel, ele é um santo, Não, ele hein? potencializou praticamente todo mundo. Não, sem dúvida. O próprio Então, Veiga também. antes o dele próprio chegar, Veiga, o Zé também foi outro jogador Sim, pós-Abel. sim. Então, acho que o jeito que ele fez o time e os jogadores jogar mostra realmente, de fato, o diferencial dele e o potencial que ele tem, Sem dúvida. sabe? Porque se a gente for analisar o Flamengo sempre teve, desses últimos anos pra cá, o melhor elenco. É. Arrascaeta, Bruno Henrique, O técnico Pedro, é o de menos, né? Gabigol. Então, o Jesus, eu acho um bom treinador.
Só que ele chegou no Flamengo com um time pronto, e a gente tem um recorte ali de 1 ano, que óbvio ganhou tudo ali, mas e a sequência? E a constância? Nunca saberemos. Nunca saberemos. Então, é difícil você ganhar. Só que mais difícil ainda é você conseguir se manter Eu concordo e com durante isso também. 5 anos. Sim, é muito Quem tempo, se cara. mantém 5 anos ali no topo? É. É muito difícil. É isso muito acontecer. difícil. Ninguém conseguiu fazer isso Ninguém no conseguiu. Brasil, viu? No Brasil, ninguém É. conseguiu. Isso é inédito. Mas isso também tem muito por isso, porque é uma diretoria que não vai mandar ele embora por nada. É. Eu acho que isso é um benefício que ele teve, assim. Sim, sim. Que nenhum outro treinador teve e nem vai ter. Isso aí é raridade que o Palmeiras faz administrativamente, É. né? Mas eu queria ver, por exemplo, o Abel num outro time, num outro ambiente, num outro contexto. Isso a gente ainda não teve, nenhuma amostra. Porque ele é jovem, é um técnico muito jovem. Claro, a gente vai começou ver no agora. futuro. A gente vai ver, eu acho. Mas eu queria ver ele num, sabe? Como se ele estivesse no Corinthians, como que ia estar? No Não, São isso Paulo? eu não quero saber, não. Como pô. que ele ia estar no Tá Flamengo mesmo, com um elenco cheio de estrelas? Se ele voltar pro Palmeiras daqui 10 anos, num outro contexto completamente diferente, como que vai ser, entendeu? Eu tenho essa curiosidade pra sentir, sabe? Eu acho que falta isso nele. É que o Felipão, ele fez muito com pouco, né? Ou com quase nada. Sim. Eu acho que... E ele pegou a Era Parmalat já sem investimento ali, né? O pior time da Era Parmalat era os do Felipão, em termos de elenco, de estrelas e tudo mais. Os times do Luxemburgo eram mais estrelados, eram melhores. Assim. Eram melhores, Ali já era o fim do investimento da Parmalat, ali, quando o Filipão pegou. Embora era um timaço, obviamente. Era um bom time, né? Mas se você pegar todo o período da Parmalat, ali já era o piorzinho, né? Não dá pra comparar com o de 93 e 94, era muito bom, né? E nem o de 96. Não dá, isso não. Mas era um bom Então. time. Só tinha craque ali, né? Pô, é sacanagem comparar, né? Acho que em questão de time por time, aquele de 96 talvez não tenha tido um melhor, mas jogou pouquíssimo Então, mas 93 e 94 o ataque era Edmundo e Evair. 96 o ataque era Miller e Luizão. O do Filipão era Oséias e Paulo Nunes. Você vê que já tem Não, né, entendeu? Mas o Felipão gostava desses jogadores, ele que mandou trazer, né? Também tem isso. O Felipão gostava de trabalhar. O Felipão tinha os seus bagres favoritos também, viu? Muita gente criticava o Oséias na época, viu? Nossa senhora. Tá louco.